Esse aqui é o meu amigo Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias, os testemunhos e os relatos que são contados aqui comprovam um poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, meu amigo, como é que você tem passado? Como é que tem a semana aí? Semana foi uma semana muito boa, né? É, Mas uma semana bem quente. quente, né? Hoje tá Quente, quente, né? hoje está quente, Hoje é mas uma quinta-feira, dia 29, tá quente, né? é verdade. Mas graças a Deus, as bênçãos de Deus, a gente consegue enxergar, né? Amém. É isso aí. Cada dia é um dia de cada vez, Verdade. Deus vai nos ajudando todos os dias. Tem um E segredo aí, né, Zoe? Vamos agradecer que vem coisas boas, né? coisas boas, né? Como é que o pessoal que está assistindo nosso canal consegue fazer ali um apoio para a gente, para que o nosso canal seja mais entregue para as pessoas aí, de uma forma geral? Bom, os nossos amigos têm a oportunidade de curtir, né? O nosso canal, se inscrever e divulgar também com os seus amigos, para que a voz de Deus possa chegar aos corações das pessoas. Tenho certeza que hoje, o programa de hoje, tem muito a ensinar também, né? Com certeza. Só pela a pessoa que eu conheço, né, que eu já li, inclusive, vou até fazer um spoiler aqui, já li um dos livros dele e é muito abençoado, grandes ensinos aí para os cristãos, de modo geral, né? Bom, mas sem mais demoras, né? Hoje nós temos a convidada aqui especial. Ele é um pastor e, além de pastor, ele é também autor de alguns livros. E é o nosso convidado especial, pastor Fernando Beyer. E aí, pastor, como é que você está? Tudo bem? Olá, é uma alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite, não é? E desejar que esse bate-papo aqui revele para os nossos amigos que estão nos assistindo alguns detalhes que fortaleçam a fé deles, né? A fé É, das pessoas. tá certo, é isso aí. Bom, pastor, atualmente o senhor está atuando em alguma igreja de algum lugar, de alguma cidade? Como é que é? Como é que está o seu projeto agora? Sim, nesse momento a gente trabalha em Hortolândia. Eu pastoreio ali um distrito pastoral. Esse distrito, nesse instante, está com 4 igrejas. Legal. E já faz um tempo que estamos ali em Hortolândia, mas nesse distrito é o segundo ano agora. Pô, bacana, hein? E eu já fui ovelha desse pastor, viu? É mesmo, É velho? lá de Hortolândia, lá, rapaz. Você lembra o Eu ano? vou revelar uma coisa aqui que eu falo para as pessoas, pastor. O senhor não sabe, Vamos lá. mas eu falo de você. Ah, Eu falo assim: eu tenho um pastor amigo meu que ele tem a oração para o almoço mais rápido do mundo. Aí a pessoa fala: como que é? Ele fala assim: ó, quando ele ia lá com a gente, lá ele falava assim: pastor, vai orar, vai orar. Aí ele falava assim: Senhor, abençoe esse elemento, em nome de Jesus, amém. Rapaz, todo mundo se espantava assim, mas era bom, porque a gente queria comer logo, né? Tava com fome, né? Tava com fome, né? Mas assim, ficou bem marcado assim essa parte quando a gente estava sendo pastoreado pelo pastor É. Fernando Ber, né? Quando eu fui seu pastor aqui em Hortolândia, ou lá em Hortolândia, foi quando eu cheguei em Hortolândia, né? Então Ah, já faz é, um tempo que estamos lá. faz tempo já, hein? É. Lá foi o seu primeiro distrito, pastor? Não, não. Eu já tinha vindo de outros distritos, mas aí viemos para Hortolândia e desde então estamos aí. Isso aí. Mas, pastor, o senhor veio. Qual que é a sua origem? Você nasceu e onde? Como é que você é assim? Pois é, Nacional. eu sou filho de um paranaense com uma catarinense. Olha só. É. Inclusive essa cara de sulista que às vezes as pessoas me perguntam, né? É, De onde você veio? Por que você tem essa cara de sulista? Exatamente porque meus pais vieram do sul. Mas meus pais vieram do sul, se conheceram em São Paulo, e aí casaram. Eu nasci em São Paulo, mas ainda bebezinho, meus pais mudaram para o interior, na cidade de Sorocaba. Então eu fui criado em Sorocaba, me considero sorocabano, né? Apesar de ter Sorocabana. nascido em São Paulo, ser paulistano, eu me considero sorocabano de criação. E ali a gente construiu a vida, né? E até o momento que eu tive que sair para a faculdade. Certo. Sua família era cristã desde a infância, não? Sim, por parte da minha mãe, eu sou cristão de quarta geração, não é? Por parte do Legal. meu pai, eu posso dizer que de segunda, terceira geração. Uhum. Então eu nasci num lar cristão.
principalmente por influência da minha mãe, sendo que meu pai, depois de casado, ele se afastou um pouquinho da fé, mas minha mãe sempre permaneceu firme, e ela que nos levava para a igreja. Então, posso dizer que a minha criação cristã, ela veio desde o nascimento e se fortaleceu ao longo dos anos. Pô, legal, pastor. Não sabia dessa parte aí. É porque tem alguns pastores que já são cristãos de berço, né? Mas eu já conheci alguns pastores que teve toda uma vida longe dos caminhos de Deus, né? De nenhuma denominação, nenhuma religião, mas numa certa fase da vida aceitou o chamado e hoje é um grande pastor, né? Muito bem. Ô, pastor, você falou que teve essa experiência aí da sua mãe, né? Teve uma influência muito grande na tua vida, assim. Quando que você realmente falou assim, não, agora eu me sinto um verdadeiro cristão e sinto o desejo de realmente ser um pastor. Como é que isso aconteceu na sua vida? Eu posso dizer que o momento ali da juventude é que houve a virada, porque eu cresci na igreja, participava na igreja desde criança, em tudo certinho, mas quando chegou na adolescência, aí aconteceu aquilo que geralmente acontece na vida de muita gente. Quando chega na juventude, eu perdi o interesse pela igreja, perdi o interesse pelas coisas espirituais, queria sair com os amigos, queria conhecer as coisas que as luzes do mundo oferecem, aquela coisa que a gente conhece. E então na adolescência eu tive esse período de crise espiritual, me afastei um pouquinho daquilo que a gente sabia e conhecia como sendo a verdade bíblica, mas não durou muito, porque quando eu cheguei aos 18 anos, aí, aos 18 anos, eu tive uma experiência que realmente foi marcante, né? Mudou tudo, que foi a minha conversão, de fato, a Jesus Cristo. Ou seja, eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas só aos 18 anos é que eu tive uma experiência que a gente diz que foi aquela experiência de 180 graus, né? Que muda as coisas, que muda o rumo, que muda a própria vida. E isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. E o desejo de fazer teologia, como é que surgiu isso aí? Teve algum pastor que te influenciou? Então, a partir do momento em que houve a conversão, a minha situação espiritual mudou completamente. Se até ali eu não tinha prazer de estar na igreja, a partir da minha conversão, a igreja começou a se tornar um lugar onde eu queria estar cada vez mais. Se até o momento da minha conversão, eu não ligava muito para as questões envolvendo Bíblia, religião, espiritualidade, a partir da conversão mudou também. O interesse... A visão foi outra, né? Começou a mudar tudo. Agora eu queria entender melhor a Bíblia, eu comecei a ler livros que falavam da espiritualidade, que falavam da fé, das doutrinas da Bíblia. Eu comecei a ter um interesse muito maior a partir da conversão. Então houve realmente uma mudança quase que total a partir da conversão. Aí você diria assim que a leitura da Bíblia ou esses livros espirituais fez uma grande diferença também na sua vida? Então aí que entra um ponto interessante na minha experiência. Antes da conversão, que foi aos 18 anos, ali por volta dos 16, 17 anos, aquela fase que a gente começa a querer trabalhar, a gente precisa estudar de noite para trabalhar de dia, querer ajudar a família. A minha família sempre foi muito simples, né? Meus pais vieram da roça. Tanto meu pai como minha mãe, eles vieram da roça, não tiveram estudo formal completo. A vida era bem difícil, a gente tinha muitas limitações financeiras, né, como família. E naquela fase de querer um emprego aos 17 anos, ajudar, isso e aquilo, foi quando eu comecei a me preocupar com o meu futuro. O que eu vou fazer da vida? O que eu vou ser? Até mesmo porque com essa idade de 18, né, você começa a pensar de uma forma que você tem que, daqui a algum tempo, você vai ter que se sustentar. Exatamente. E eu pensava, o que eu vou fazer da vida? Essa preocupação me levou à leitura. É só? Eu comecei a ler tanto livros da igreja, ou livros que falavam da fé, como alguns outros livros
que pudessem me apresentar alguma visão de vida, alguma visão de mundo, que eu pudesse me agarrar e me ajudar a não sentir medo desse futuro. Mas o curioso foi que a minha conversão aconteceu lendo um livro que falava de Jesus Cristo, que contava acerca da vida de Jesus Cristo. E eu nunca vou esquecer, a minha conversão foi muito marcante para mim. Eu comecei a ler esse livrinho que falava sobre a vida de Jesus, e eu lia depois de um dia de trabalho, que eu ia para a escola à noite, e quando faltava um professor, e era uma escola pública na época, e quase toda noite faltava um professor. Normal isso aí. Era uma escola estadual na época, lá em Sorocaba. E aí, enquanto todo mundo saía da sala para conversar, lanchar, eu ficava para ler mais um capítulo do livrinho. Olha só. E aí, esse livrinho, eu creio que Deus usou o texto daquele livro para que eu entendesse melhor quem era Jesus Cristo. É como se cada capítulo que eu lia, que falava um pouquinho da vida de Jesus, eu estivesse descobrindo a pessoa de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha percebido antes. E lá no final do livro, o autor fala, ou ele reconta, aquele momento em que ele vai para o Calvário, que Jesus sobe ao Calvário, onde ele vai ser pregado, morto, na cruz para nos salvar. E naquele momento, acompanhando ali o relato dele, né, a recriação que ele faz no livro, daquele episódio do Evangelho, quando Jesus finalmente é pregado na cruz, quando Jesus é levantado, a primeira frase das 7 frases que Jesus diz ali, pregado na cruz, foi o ponto que me transformou. Quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu lembro como se fosse hoje ainda. Eu estava sozinho na sala, lendo ali, sentado na minha carteira, lendo o livrinho, e quando eu cheguei nesse ponto, Jesus está sendo crucificado, está sendo ali moído, humilhado, seu corpo, né? Humilhado, muita dor, muito sofrimento, e a primeira coisa que ele diz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu pensei assim comigo: como é que ele pôde pensar nos outros e não nele nessa hora? Como é que ele conseguiu dizer isso? Sendo que ele estava lá em cima. Sendo que ele estava no máximo da dor física e mental. Aquele foi o momento que tudo mudou para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abaixei a cabeça, pus a minha cabeça entre os braços e fiz uma prece com lágrimas nos olhos. As lágrimas pingavam em cima da carteira. E eu dizia assim: Senhor, perdoa a mim também. Salva a mim também. Aquele foi o momento. A partir daquele instante, tudo mudou. Você sentiu um amor incomparável como nunca antes? É como se eu tivesse descoberto a grande pérola de fato. A pérola de grande preço, como Jesus mesmo ensina no Evangelho. É como se eu tivesse descoberto a maior descoberta de todas. E ali tudo foi mudado para mim. Será que também pelo fato de, como o senhor relatou agora aí um pouco atrás, pelo fato de o senhor ter se afastado, que coisa um pouco comum, né, na adolescência, descobrindo todas as coisas, talvez nesse momento, esse livro, ele é como se ele realmente completasse, né, todos os seus pensamentos, todas as suas ações acerca do que aconteceu. E o que o senhor fala, qual que é a sua opinião sobre uma vida sem Cristo e uma vida com quem conhece, que acaba de entender quem é Cristo? Então, é difícil a gente, às vezes, dizer alguma coisa baseado em tantas experiências diferentes que tanta gente tem. Mas na minha experiência, Jesus, quando eu tive esse momento com Jesus, quando eu percebi quem Jesus representava, o que ele fez, quem ele era de fato, e o sacrifício imenso que ele havia feito por mim, acima de tudo, aquilo transformou minha vida, aquilo transformou meu pensamento. É uma coisa quase inexplicável. A conversão, do jeito como ela aconteceu comigo, e como já aconteceu com milhares de pessoas, a conversão verdadeira em Cristo, é uma coisa que a gente às vezes não consegue explicar.
foi uma mudança total. Daquele dia em diante, eu não era mais o Fernando de antes. É isso que eu posso dizer. Sim. Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas que passam por essa mesma experiência de conversão. Mas para mim foi muito marcante nesse sentido. Eu era um Fernando até aquela noite. Aham. Apesar de Deus já estar trabalhando, eu creio, no meu coração, com o Espírito Santo, para que eu chegasse àquele instante. Mas no momento em que aconteceu aquele episódio, naquela sala de aula, entendendo o que Jesus fez e o que ele era e que ele representa, a partir daquele instante eu me tornei um outro Fernando. Isso eu posso dizer. Até mesmo porque eu acredito que cada um, assim como um DNA, né, como a digital nossa é diferente, eu acredito que cada pessoa ela tem um encontro com Cristo diferente. É exatamente o que o senhor falou. Eu acho que é muito pessoal isso, né? Por isso que esse é um dos temas principais do nosso programa. Porque cada pessoa ela vai ter esse encontro real com Cristo. A minha história é diferente da sua, a história do Antonel também é diferente. Sim. Mas isso que faz ser interessante é o fato de Jesus ser real para nós de uma forma especial. Ou seja, cada um tem o seu momento, eu creio, cada um tem a sua situação de conversão diferente um do outro, mas o que é igual para todos, É o amor, a forma. o que é igual para todos é aquilo que Jesus pode fazer e que ele faz nessa hora. A transformação que só ele pode operar, não é? E aí eu não tenho como deixar de lembrar daquele texto, daquela frase de Jesus que ele disse assim para Nicodemos, né? Quando o Filho do Homem for levantado da terra, Exato. ele vai atrair todos a ele. Então eu creio que aqueles que realmente chegam ao ponto de ler algo sobre Jesus, de buscar alguma coisa sobre Jesus, de interessar-se sobre Jesus, se o coração se abre, todos podem passar por essa experiência. Legal. Porque Jesus falou, quando eu for levantado da terra, ele estava falando do seu momento na cruz, eu vou atrair as pessoas a mim. Comigo foi o que aconteceu. Quando eu finalmente tive um encontro com Jesus no Calvário, a minha vida nunca mais foi a mesma. E a partir disso, então, depois de um certo tempo que você teve esse encontro especial, aí quando que começou a brotar no seu coração a ideia de ser um pastor, adivinha? Pastor. Pois é, Deus. aí tem um ponto interessante, né? A última coisa que eu me imaginava na vida Era ser um pastor? era ser um pastor. Ah, sério? Eu sou diferente talvez daquele que sonhou desde pequeno com então, isso. porque tem alguns que sonham, né? Não, a última coisa que eu me imaginava na vida, apesar de ter nascido na igreja, crescido na igreja, era ser um pastor. Poxa. Aliás, a figura do pastor, a imagem do pastor, por mais que eu respeitasse e tal, desde criança, mas não era uma figura que me atraía. Né? Ver o pastor lá na frente. Naquela época, os pastores carregavam a malinha com a Bíblia, com o inário, malinha para cá, pastinha para lá, e conversando com um, conversando com outro, visitando as pessoas. E lá na frente, sempre com o microfone, não era algo que me atraía. Ainda mais porque eu sempre fui tímido, né? Eu sou introvertido. Imagina um pastor introvertido, né? Mas eu sempre fui introvertido e não via uma pessoa lá na frente, como era a figura do pastor, como algo que me atraía. Ou seja, nunca me imaginava desse jeito. Mas, de repente, após a conversão, alguma coisa começou a mudar. Alguma coisa começou a mudar no meu coração. Eu comecei a assistir os cultos da igreja periodicamente. Se antes da conversão eu sentava lá atrás, quando é que eu sentava lá atrás, né? Porque às vezes eu ficava só lá fora conversando. Não tinha interesse de estar dentro da igreja. Agora eu sentava apenas lá nos primeiros bancos. Meu interesse de absorver era muito grande. E aí aconteceu algo muito curioso. Um pastor evangelista, um pastor paulista, mas que trabalhava no Rio Grande do Sul como evangelista, ele veio para Sorocaba fazer uma cirurgia no joelho. Nós tínhamos um médico muito conhecido na nossa igreja na época. E ele veio fazer a cirurgia com esse médico. E o médico falou para ele, olha, eu queria que você fizesse um evangelismo na nossa igreja. Eu era membro da igreja central de Sorocaba. E aí ele foi fazer esse evangelismo lá, né?
Ele começou ainda quando estava ainda de muletas, depois da cirurgia. E aí ele foi fazendo lá, ele ficou lá umas 2 semanas seguidas, realizando toda noite um evangelismo. E eu fui assistir parte dessas noites. E a vida daquele pastor, como ele contava as suas histórias, aquilo foi como que mudando a minha visão do que era ser um pastor. Entenderam mais que É, o pastor não era aquele... Exatamente, ele foi contando algumas histórias, ele foi contando como era a vida dele como pastor, a família, os desafios, e aquilo começou a mexer comigo. Comecei a me sentir atraído pela figura do trabalho do pastor, de uma maneira que antes eu não sentia nenhuma atração. Certo. E aí, a partir disso, começou a mudar a minha visão. Sabe o que eu começo a observar um pouco na sua história? É porque, assim, eu conheço um pouco você, porque a gente conviveu um tempo junto, né? Meu pastor e tal. E eu sei que o senhor é um pouco introvertido, né? Um pouco pessoa que não fala muito assim, né? Muito falastrão. Falastrão no bom sentido, né? E o pastor, ele é o contrário, né? Ele tem que estar com as pessoas, tem que conversar, Você não foi um grande desafio para você, pastor? Bem, o fato de ser introvertido sempre é um desafio, e só entende isso quem é introvertido, né? Pessoas extrovertidas, elas falam mais, elas são mais brincalhonas, são mais sociáveis, não é? Uma pessoa introvertida, ela enfrenta desafios nesse sentido, não é? Apesar de que depois de começar a trabalhar como pastor, eu nunca tive dificuldade, eu sempre gostei de estar com as pessoas, sempre fui um pastor muito visitador, de estar na casa das pessoas e tal. Isso nunca foi um problema para mim depois da minha experiência de conversão, a igreja, sempre gostei muito disso. Mas o fato de a gente ser introvertido, às vezes, porque as pessoas, vocês sabem, a gente julga muito pela aparência, né? Sim, sim. A gente julga muito as pessoas pelo rosto delas, não é? E isso pode ter gerado algumas vezes exatamente essa ideia, não é? O pastor parece às vezes um pouco fechado, às vezes parece que ele não está muito à vontade, mas na verdade para mim nunca foi esse o problema. Eu sempre gostei do meu trabalho, gosto de estar na igreja, gosto de estar com os irmãos, mas é uma característica de temperamento, não é? Legal. Eu sou introvertido, sou tímido, não é? Então, entre falar 100 palavras, eu vou preferir falar só metade delas. O restante você escreve. Talvez a outra metade eu escreva. Mas um introvertido tem essa característica. Se você pegar um extrovertido, ele não vai falar só 100 palavras, ele vai falar 200, 300, quando ele podia falar só 100. Então tem essa característica que é uma característica de temperamento que as pessoas têm. Eu tenho esse detalhe. Um outro ponto de vista também, a linguagem é assim, o exemplo fala muito mais do que as palavras, né? Então, acredito que você ser um pastor que dá exemplo, que está ali com as suas ovelhas, isso vai ter um efeito muito, muito maior também. Talvez, desde o começo do meu ministério, eu procurei, talvez até para compensar essa questão, eu sempre procurei visitar muitos membros da igreja. Eu nunca tive dificuldade quanto a isso. Eu sempre visito muito, procuro estar com as pessoas na sua casa, exatamente para quebrar um pouquinho, talvez, esse julgar pela aparência. Não é? O curioso é que, pelo menos nas últimas vezes que eu fui apresentado nas igrejas por onde eu passei, eu já vacinei a igreja desde o começo, né? Não aconteceu lá quando eu fui ser seu pastor, mas hoje eu costumo falar isso quando eu sou apresentado na igreja. Eu falo para os membros da igreja, olha, por favor, não me julguem pela aparência. Eu digo assim, espere pelo menos um ano para você me conhecer, para você entender quem eu sou e tal, né? Porque eu sei que a primeira visão, às vezes, não seja tão favorável pela aparência, né? Então, mas tem uma coisa que tem em você, pastor, e eu faço muito, porque eu li num livro. Eu li um livro francês, de um francês, que sei o nome dele. Ele ensina técnicas de você de comunicação e algumas técnicas lá que eu uso muito na minha vida, e você faz uma coisa que ele ensina no livro. E quando você vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, você aperta firme na mão dela, olha nos olhos dela e dá um sorriso.
Nisso, você ganhou 50% de confiança da pessoa. E você faz sempre isso. Já percebi quando era pastor lá. Sim, Olha isso é só. verdade. Mas eu não o faço como tática apenas, Sim, né? eu faço tática. Eu faço porque realmente eu Natural, gosto, forma natural. eu sou apaixonado pelas pessoas. Legal. Aliás, um pastor que não é apaixonado por pessoas, Tá no lugar errado, né? fica um pouco mais difícil para ele, né? Então, eu não tenho essa dificuldade. Eu amo as pessoas, eu entendo que as pessoas são muito especiais, todas são filhos de Deus, e o meu trabalho é esse, é trabalhar com pessoas. Então, eu me realizo nisso. Legal. Não é? Pastor, hoje, além da sua história, que é bem interessante, muitos detalhes não sabia, né? Parabéns aí pela tua história. A gente falou um pouco aqui agora, né? Que um pouco o senhor não fala muito, o senhor escreve, né? Uhum. Que o senhor trouxe alguns exemplos aqui, né? Não sei se a gente pode já entrar nessa parte. Mas, além de ser pastor, o senhor também é autor de livros. O que que deu, assim, além de o senhor ser um amante da leitura, por que que você começou a imaginar, assim, por que que não um pastor, por que que não um autor de livros? O que te deu esse start na sua vida? Veja só, eu creio que tem um pouquinho a ver com uma veia artística que eu tenho. Porque desde criança eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, eu sempre tive uma história com isso. Quando chegou na adolescência, inclusive, eu gostava tanto de desenhar, de mexer com desenhos e pinturas, que na época eu fiz aquilo que antigamente chamava de curso por correspondência. Não sei se vocês lembram disso. Lembro disso aí. Vai até parecer para o nosso ouvinte aí que a gente é muito velho, né? Mas naquela época tinha esses cursos por correspondências. Eu fiz um curso de desenho e pintura na época. E depois continuei desenhando. E por um momento na adolescência eu até sonhei me tornando um desenhista, um artista, não é? Mas aí veio a conversão, veio o chamado de Deus para o ministério, tudo mudou. Mas aquela veiazinha artística, ela não morreu. Ela ficou, parece que inerte por um tempo. E aí, quando eu estava no segundo ano do meu ministério, aconteceu algo interessante. Eu estava trabalhando na escola, naquele segundo ano. Eu trabalhei na escola, lá na Escola Adventista de Campinas, dando aula. E quando foi a virada do ano, eu recebi a notícia que eu não ia mais continuar na escola. Eles iam me enviar para algum outro lugar, talvez para uma igreja, talvez para alguma outra escola, algum outro lugar. Só que a resposta demorou para chegar, que veio férias de janeiro, demorou um pouquinho a resposta para chegar. E para não ficar sem fazer nada em casa, eu decidi começar a escrever alguns textos. Eu já tinha rabiscado alguma coisa. Talvez o grande impulso para isso aconteceu com um irmão da igreja da Vila IP, aqui em Campinas, o Alnir. A Vila IP conheço. Se o Alnir estiver escutando isso aí ou estiver assistindo, Alnir, um abraço para você. O Alnir pediu para que eu escrevesse. Na época, a internet estava ainda nos seus primeiros passos, né? Aqui no Brasil, ele falou para mim, escreve um texto. Os primeiros passos de uma página de internet, na verdade. Não a internet em si. Ele estava tentando bolar uma página de internet e falou, escreve um texto que eu vou publicar na internet. Eu gostei tanto daquilo, do resultado, e de ver o texto pronto e depois apresentado, que aquilo ficou na minha cabeça. E aí, nesse período que eu estava lá em casa esperando um encaixe, eu comecei a escrever. E aí não parei mais. Não é? Comecei a escrever primeiro alguns textozinhos, algumas reflexões, e a coisa foi ganhando corpo, ganhando corpo. Alguns anos depois veio o primeiro livro, e aí eu fui continuando. E aí nós temos toda essa obra aí que a gente conseguiu publicar até hoje. Muito bem. Qual foi o primeiro livro? Na verdade, o primeiro livro foi uma inspiração juvenil, que foi publicado em 2008 pela Casa Publicadora Brasileira. A Inspiração Juvenil de 2008. Ou seja, eu comecei a escrever lá por volta do ano 2000, 2001, aliás, quando eu comecei a dar as primeiras reflexõezinhas que eu comecei a escrever. E aí eu engatei, falei, por que não escrever várias reflexões? E dessas várias reflexões nasceu a ideia de escrever uma inspiração juvenil, porque na minha infância minha mãe lia muito,
os livros da CPB, da Casa Publicadora, as inspirações juvenis daquela época. E eu gostava muito, principalmente quando falava de natureza e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa ideia, fui escrevendo. Quando terminou, levei uns 4 anos para escrever, né? Porque a gente só escreve em tempo de folga, né? Período de folga e tudo mais. Enviei para a editora acabou aprovando. Em 2008 veio o primeiro livro. Mas é muita coisa, né, pastor? Porque inspiração, né? É uma meditação diária, não é? Foram 366 páginas. Eu tenho uma curiosidade. Mais cedo com Deus, o nome da inspiração. Mais cedo com Deus? É. Poxa, que legal. Você fez temas assim praticamente para todos os dias, né? Da onde você tirava esse conteúdo? Porque assim, um escritor, geralmente, ele é bem observador, né? Ele consegue observar muitas coisas em sua volta, né? O comportamento das pessoas, aquilo que está entrando no dia a dia, aquilo que está saindo. E como é que você consegue enxergar tudo isso para escrever essas coisas? Só que foi assim, na inspiração juvenil, hoje tem a meditação para adolescentes, né? Sim. Na época chamava inspiração juvenil. E era um livro, então, mais pensado para as crianças na fase ali juvenil. Então, eu procurei tirar da própria Bíblia, das histórias da Bíblia, alguma reflexão que pudesse ser feita para aquela faixa de idade, e às vezes usando alguma outra história de vida, um exemplo de vida. Então, eu tentei juntar um episódio bíblico com algum exemplo, alguma história de vida, com algum episódio da história que pudesse complementar. E foi assim que eu fui fazendo dia após dia. A inspiração juvenil acabou ficando pronta dentro desse processo, não é? E acabou que muita gente gostou exatamente por isso, né? Bíblia com os exemplos de vida de muita gente. Legal. Pastor, e assim, até onde eu entendo, todo autor de livros, né, ele sempre tem uma trilha onde ele segue, que geralmente é um tipo de tema que ele tem mais, que sente mais à vontade para escrever. E o senhor, qual o tema assim que o senhor abrange mais nos seus livros? Tem algum tema específico? Não? Então, na verdade, não. Eu não penso num tema só, não é? A partir do momento que eu eu decidi que eu ia ser um escritor, eu fiquei atento às ideias que viriam à minha cabeça. Ou seja, depois que eu terminei de escrever o primeiro livro, me veio a ideia desse livro aqui, né? Crise Espiritual. Me veio a ideia de escrever um livro para trabalhar as lutas da vida cristã. Legal. As decepções da vida cristã, os desafios da vida cristã, porque às vezes a gente desanima, porque às vezes é tão difícil a gente manter a fé, porque às vezes é tão complicado a gente permanecer no caminho da fé. Eu imaginei esses problemas e aí eu comecei a escrever a respeito. Foi assim que nasceu esse livro aqui, o Crise Espiritual. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu já li esse livro. Você que está vendo aí, ó, esse livro aqui, ó, Crise Espiritual, é um livro que me ajudou já, que vai de um depoimento pessoal. É um livro que me ajudou porque, assim, eu já passei por várias fases da minha vida. Eu tenho 20 anos de cristianismo, né? E eu já passei por fases altas e baixas, né? E depois que eu li esse livro, claro que em primeiro lugar Deus, que dá o apoio para cada um de nós, mas esse livro me ajudou bastante porque ele traz algumas dicas importantes que tem na vida do cristão, tanto na alta e muito na baixa. Exatamente. Então, veja, é assim, o escritor, ele vive das ideias, na verdade, não é? Um escritor, ele fica sempre esperando que as ideias venham à sua mente, que ele consiga, então, depois passar isso para o papel. Então, quando eu percebia que havia uma boa ideia, ou um tema que merecia uma boa reflexão, eu começava a escrever. E foi assim que todos esses livros foram produzidos, né? Com muito trabalho, muito esforço, é claro, né? Às vezes escrevendo apenas nos dias de folga, mas sempre com uma ideia que começou de uma reflexão. E quanto tempo leva em média para um livro? Todos eles têm um tema, um tempo
diferente do outro? É difícil, porque cada escritor tem o seu jeito, tem a sua maneira, né? cada escritor tem a sua maneira de trabalhar, não é? Eu, como não tenho muito tempo, não, meu trabalho toma praticamente todo o tempo que eu tenho, mas tenho a família para cuidar também. Eu percebi que eu precisaria ser muito ágil na hora de escrever. Certo. Então, eu trabalhava juntando material, não é? Primeiro, para escrever um livro, primeiro a gente tem que ler outros livros, não é? Sempre essa a regra. Antes de você escrever, você lê muito o que os outros autores dizem a respeito também do tema, do assunto. Depois de juntar o material, não é? Juntar o material que você quer, as citações que você precisa, aquilo que pode ajudar você a elaborar o seu material. Aí chega a hora de escrever, não é? Legal. E aí, esse processo de escrever vai depender do escritor. Alguns vão mais rápido, outros demoram mais. Até mesmo porque, igual você falou, né? Se o camarada ele tem um tempo, muito tempo, né? Talvez ele escreve um livro em um mês. Se ele tiver tempo integral, não é? ele se Algo que eu dedica nunca mais, tive. né? Algo que eu nunca tive. Então, por isso que, na verdade, os meus livros, eles são livros mais curtos, não é? Não são livros de muitas páginas, de longas páginas, exatamente porque eu tinha que ir direto ao ponto, eu tinha que aproveitar o meu tempo, eu tinha que escrever aquilo que eu pudesse, o máximo que eu pudesse, em menos tempo, para poder atingir o público que eu queria atingir. Os livros são bem mais objetivos, né? Exatamente. E, pastor, como é que o senhor consegue conciliar essa questão de você ser pastor? São 4 igrejas, né, que o senhor falou? Hoje são 4 igrejas. Hoje são 4 igrejas. Já passei por lugares que tinha 8, 9. Cada distrito depende, né? Mas, por exemplo, hoje, 4 igrejas. Digamos que o senhor queira escrever mais algum outro livro. Como que é essa rotina, assim, que o senhor consegue fazer esse balanço aí? É difícil? É difícil. É difícil porque o trabalho pastoral, ele praticamente toma todo o tempo, não é? Da gente. Claro, tem o cuidado com a família, o cuidado especial que a gente precisa ter com a família, o momento com a família. Mas o trabalho pastoral toma muito do nosso tempo, é uma correria muito grande. Ou seja, o que me sobra? Geralmente, o dia que eu vou conseguir escrever é no meu dia de folga, que é uma segunda-feira. Já que minha esposa, na segunda-feira, está trabalhando e as filhas estão na escola... A casa é minha. Vamos dizer isso, né? A casa é minha. Né? O tempo. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu vou para frente do computador, né? Ah, mas você não descansa? Não, claro, eu procuro descansar sempre que possível, tal, mas eu tenho que aproveitar o tempo que me resta. Às vezes um feriado, né, um feriado que não vou sair com a família, que não vai ter uma atividade com a família, eu pego ali uma tarde para escrever. Talvez um dia em que a agenda, na minha agenda, que é muito, muito repleta, mas se de repente ela abre, não é? E eu não consegui colocar alguma coisa no lugar da agenda, abriu ali 2, 3 horas na agenda, eu já corro para frente do computador. Então, eu sou muito... Você controla bem o tempo. Eu procuro controlar muito o meu tempo. E aí é que algumas pessoas talvez não entendam, porque as pessoas me perguntam assim, pastor, mas o senhor não está no Facebook? Eu procurei o senhor no Instagram, o senhor não está no Instagram. Não está lá. E aí eu falo, olha, você não vai me achar lá porque exatamente eu preciso correr com o meu tempo. Se eu quiser produzir, se eu quiser escrever, eu tenho que aproveitar muito o meu tempo. Então eu não consigo gastar tempo com essas coisas que realmente às vezes tiram muito tempo da gente, não é? Tira demais. E eu procuro manter o foco para poder escrever, porque senão não sai nada, né? Eu não posso deixar de trabalhar para escrever, né? Meu trabalho tem que ser feito como pastor. E eu faço com muita dedicação. Mas, dia de folga, o feriado, abriu a agenda, se eu posso, eu já corro para frente do computador. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Desses livros que o pastor escreveu, qual foi o mais demorado? O mais demorado foi o primeiro, por causa do número de páginas, não é? Eram 365, acabou virando 366, porque o ano era bissexto. Então,
eu levei praticamente 4 anos escrevendo só nessas horas de folga, não é? A partir dali, esses livros menores, aí o tempo diminuiu também. Já não era tanta página, então o trabalho já não é tão exaustivo. Mas mesmo assim, leva tempo, leva muito trabalho, não é? Eu costumo dizer que o trabalho do escritor, ele pode ser dividido em 3 fases, né? Pelo menos comigo é assim. São 3 fases para que um livro Seja publicado. esteja pronto para publicação. Se vai ser publicado vai depender, é outra história, viu? É outra história. O conteúdo vai ser avançado. Mas as 3 fases quais são? A primeira fase é quando eu tenho que ler muito de outros autores a respeito daquilo que eu desejo escrever. Uhum. Então eu preciso ler e fazer anotações. Né? É o período de estudo. A segunda fase é quando eu começo a escrever, começo a colocar no papel as minhas ideias, começo a montar no papel aquilo que eu desejo realizar. Depois que eu escrevi todos os capítulos, que eu já fiz o que tinha que fazer na escrita, aí vai vir uma terceira fase ainda. Terceira ainda? Que agora eu preciso corrigir esse material, eu preciso editar esse material. E aí leva muito tempo. Eu tenho que ler e reler o meu material dezenas de vezes para poder tirar as frases que não precisam estar lá, para corrigir o português, para melhorar os parágrafos. É muito trabalho. A escrita dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho quando deseja escrever. Mas eu procuro manter o foco, mas leva tempo, dá muito trabalho. E por isso, às vezes demora para se publicar um livro, porque a gente está gastando muito tempo para preparar todo esse material. É interessante, assim, porque cada livro tem um conteúdo, né? Tem um foco, né? Exatamente. E, assim, qual desses focos foi o mais difícil para você? Falar assim, não, esse é difícil mesmo, eu quero chegar nesse objetivo. Porque a gente estava conversando aqui um tempo atrás, e você foi falando para mim, ó, esse fala disso, esse tal, sim. e tal. Sim. E aí, como funciona? Veja, 2 livros aqui, desses últimos que eu escrevi, 2 deles deram mais trabalho. Esse aqui, O Encanto de Hollywood, na verdade, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu resolvi escrever sobre o universo dos filmes e como isso influencia a vida dos cristãos. Uhum. Não é? Então, esse material primeiro foi feito uma dissertação, primeiro escrevi uma dissertação de mestrado, e depois eu peguei a dissertação de mestrado e transformei num livro que pudesse ser publicado. Então tudo isso deu muito trabalho, não é? Mas foi publicado. E o livro Liberdade Real, que é o livro dos meus livros que tem um pouquinho mais de páginas, não é? Ele deu um pouquinho mais de trabalho também, porque é um livro que eu trabalho da primeira à última página, eu trabalho nesse livro a questão da doutrina do grande conflito. A doutrina bíblica do grande conflito. Isso aqui, né? E como isso afeta a nossa vida, como isso aconteceu, como essa luta, essa batalha espiritual entre o bem e o mal, que nós cristãos acreditamos acontecer, como isso afeta nossas escolhas diárias e constantes. Eu falo muito sobre o preço das nossas escolhas, a questão do livre-arbítrio, se o livre-arbítrio ainda é válido, se ele funciona, se ele existe, se ele não existe, como isso afeta a nossa vida, como as nossas escolhas afetam. E eu fui trabalhando desde Gênesis até Apocalipse, né? Então tomou bastante tempo. E talvez por isso seja hoje um dos meus livros que eu assim tenho mais apreço de ter produzido. Né? Eu vi que ele se destaca, esse balãozinho vermelho se destaca dos outros brancos aqui. A ideia da liberdade. Da liberdade, né? A ideia da liberdade mesmo. Que quando você é liberto, você sai da grande massa. Você começa Exatamente. a se destacar. Mas o centro do livro, acima de tudo, é Jesus Cristo. Sim. Porque é ele que é o autor da nossa liberdade. É ele que nos libertou na cruz do Calvário. Me parece que o pastor gosta muito, né, de estudar esse tema, né? Sim. Ler bastante. O que você diria para as pessoas que, nesse momento, tá buscando, né, a felicidade, tá buscando a paz? Onde que elas vão encontrar isso?
É uma boa pergunta, né? Eu acredito. Ponte. Assim, você falou que leu naquele dia na sala de aula. E através do sacrifício de Jesus você encontrou algo diferente. O que você diria para essas pessoas? Porque é uma mensagem forte, importante para os nossos dias. E nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão perdendo a paz e a esperança. E assim, eu entendi que naquela sala de aula você não só foi transformado, como você encontrou um amor verdadeiro e puro, né? Sem dúvida. Veja só, eu poderia dizer assim, de forma muito rápida, Jesus é o caminho, né? Jesus é a solução. Mas eu sei que provavelmente muita gente que vai assistir essa nossa conversa não tem nenhum vínculo com o cristianismo. Sim. Talvez são pessoas que até sigam outras religiões. Eu respeito muito isso hoje. Eu entendo que há milhares de pessoas nesse planeta e há milhões de caminhos possíveis, milhares de escolhas possíveis. Eu um dia fiz a minha escolha. E a minha escolha foi por Jesus Cristo. Pode ser que milhares de pessoas hoje estejam fazendo uma escolha na sua vida espiritual, religiosa, por um outro Deus, ou por um outro caminho, ou por uma outra religião, ou por uma outra cosmovisão. Claro que eu vou respeitar essas pessoas e dizer, olha, continue buscando. Continue buscando. Eu fiz a minha busca. E no momento em que eu encontrei Jesus Cristo, tudo mudou. A transformação para mim foi completa. E ele preencheu em minha vida tudo aquilo que precisava ser preenchido. Isso eu não tenho dúvidas. E aquilo que Jesus fez por mim me inunda de alegria até hoje. Até hoje. Eu não tenho problema quanto a isso. Porque Jesus está presente e ele é tudo o que eu preciso. Mas nem todos seguem por esse caminho, não é? Sim. O que eu gosto de pensar é que nós precisamos, além de buscar um caminho, a gente precisa desconfiar da gente mesmo. Eu gosto muito de um autor, que é Chesterton, né? O escritor britânico da primeira parte do século XX. Chesterton foi um escritor cristão, foi um jornalista, e ele escreveu muitos livros falando da fé também. Há uma frase de Chesterton que eu nunca esqueço, né, num dos seus livros, se eu não me engano é um livro chamado Ortodoxia, que é um dos meus preferidos dele, que ele diz que o ideal é que o ser humano ele vá desconfiando de tudo, até que ele chegue ao ponto que ele desconfie de si mesmo. Eu acho muito interessante isso, porque a gente pode pensar assim, mas por que alguém deve desconfiar de tudo? Não está errado desconfiar de tudo? Veja, a ideia é exatamente essa. Há tantos caminhos, há tantas escolhas, tantas religiões por aí, tantas cosmovisões, tantas visões filosóficas. Qual delas eu devo escolher? Bom, vá fazendo as suas escolhas, vá buscando o seu caminho, vá tentando entender aquilo que a vida pode nos ajudar a entender. E vai desconfiando mesmo de tudo. Essa é a ideia de Chesterton. Até que você chega ao ponto de desconfiar de si mesmo. Porque no momento que você chega ao ponto de desconfiar de si mesmo, você está pronto para se entregar para alguém. Alguém maior do que nós. Para nós cristãos, só existe um alguém que mereça isso. Eu desconfio tanto de mim mesmo. Eu cheguei à conclusão que eu não consigo sozinho lidar com esta vida. Eu não consigo sozinho lidar com os meus problemas. Eu preciso de alguém que me ajude, mas alguém maior do que os homens, alguém maior do que qualquer outra pessoa. E esse alguém, para mim, eu encontrei, foi Jesus Cristo. E no dia que eu encontrei Jesus Cristo, tudo mudou. Se torna algo absoluto, né? Se tornou. É porque, como que é o Chesterton? Chesterton. Esse é seu autor preferido de livros? Um deles, né? Um deles. Tem mais? Sim. Dos autores cristãos, eu acho que Chesterton e C.S. Lewis foram, dos autores do século XX, talvez os que mais me influenciaram até hoje. Não é? Legal. Mas há outros autores também. Eu não posso deixar de mencionar aquele que escreveu o livrinho que citei lá no início, da vida de Jesus, que foi o pastor Morris Venden. O pastor Morris Venden foi um pastor adventista, agora já está falecido. Ele escreveu muitos livrinhos
Ele era um pastor americano, viveu lá na América. E um dos seus livros se chamava Como Jesus Tratava as Pessoas. E foi esse o livrinho que um dia eu ganhei na escola sabatina da igreja, que eu guardei por 4 anos sem folhear, mas aos 18 anos eu resolvi abrir. Eu ganhei ele aos 14 anos. Estava reservado. Então. Ficou parado lá 4 anos. Quando chegou aos 18 anos, eu resolvi lê-lo. Estava reservado para E foi a forma como o pastor Morris Venden, como ele trabalhou ali a vida de Jesus, a forma como Jesus tratava as pessoas, que me tocou profundamente. Mas é claro, a conclusão que mudou tudo foi aquilo que foi realizado na cruz do Calvário. O momento do Calvário foi determinante para a minha transformação. E é isso que você quer passar através dos livros, né, que você acaba escrevendo. Sem dúvida nenhuma, em cada livro que eu escrevo, a tônica principal, a tônica central vai ser aquilo que só Jesus pode realizar na vida dos homens e mulheres desse mundo. A transformação que só Jesus pode executar na vida humana. Essa sempre vai ser a tônica principal. E como autor de livros, né? São livros que relatam toda essa experiência, um pouco do que o senhor viveu, um pouco do que o senhor já lê. Eu não tenho dúvidas, apesar de já ler um dos livros, né? São um livro muito bom, mas já teve algumas críticas acerca desses livros ou não? Ah, sim, né? Toda vez que você faz algo público, né, que leva as pessoas a conhecerem o seu material, a sua arte, qualquer coisa, há pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão gostar, não é? Mas eu não sou um escritor conhecido, né? Eu não sou escritor famoso, as minhas obras não são conhecidas do grande público. Então, assim, eu nunca tive muita gente que não gostou. Eu tive uma pessoa ou outra que às vezes entrou em contato, mandou uma cartinha, dizendo tanto que gostou, ou talvez dizendo que não gostou. Esses dias, inclusive... Sério? Alguém fez um comentário lá no Scoob. Você sabe o que é o Scoob, né? Sim. É aquele site onde as pessoas comentam livros ali, tem comunidades de leitura. E um rapaz leu esse livro aqui, que é o mais recente que eu escrevi, Decepcionados com a Igreja. Ele leu esse material e aí lá no Scoob ele foi fazer o comentário, como muitos fazem ali, né? Todos os meus livros estão lá e alguns comentários são feitos. E aí ele fez alguns comentários no sentido de não gostei do material, acho que o autor não foi bem sucedido. Ele fez algumas críticas pertinentes. Quando eu li a primeira vez, eu até achei meio estranho, a gente não está muito acostumado, né, com a crítica, mas entendi que era válida. Por quê? Porque o livro é como um quadro, uma pintura, Sim. como um desenho, como uma arte. As pessoas vão consumir, algumas vão gostar, E outras não vão gostar, não é? Então, eu não tenho dificuldade quanto a isso. Mas eu já tive também muita gente que me procurou para dizer, olha, o seu livro me ajudou, o seu material contribuiu para a minha fé, para a minha esperança, não é? O meu primeiro livro mesmo, A Inspiração Juvenil, eu lembro que uma criança lá de Belém do Pará encontrou comigo lá na Universidade do NASP, o NASP onde eu fiz a minha faculdade de teologia, me encontrou lá num encontro que eu estava por lá. Alguém falou para ela assim, olha, tá vendo aquele rapaz? Ele é o autor da Inspiração Juvenil que você tá lendo e tal. Poxa. E aí ele veio, era um menino acho que de uns 7, 8 anos, ele veio pelo corredor e do nada ele me abraçou. Do nada ele me abraçou e falou assim, olha, muito obrigado, você escreveu o livro, A Inspiração Juvenil, eu tô lendo. E às vezes eu conto aquelas histórias para os meus amiguinhos, ele falou. Olha, que legal. Ou seja, foi um momento de ternura que me deixou muito feliz, não é? Ou seja, há momentos de crítica, há momentos em que as pessoas falam favoravelmente. A gente tem que, como escritor ou todo artista por aí, tem que saber lidar com isso. Faz parte do processo, né? Sim. Professor? Faz parte. A gente não pode querer que todo mundo aprove ou goste daquilo que a gente faz ou escreve, né? Pastor, eu gostaria que você, de uma maneira que talvez você já está acostumado ou não sei, fizesse aí um comentário de cada livro
Você pode mostrar na tela, na sua câmera. E dentro deles, de cada livro, se você puder contar alguma experiência que o senhor teve, tipo assim, olha, esse livro aqui, teve uma pessoa que leu, que, entendeu? Alguma experiência real que alguém teve uma transformação ou alguma coisa que fez muito bem para ela. Eu vou ter que resumir bem, né, por causa do tempo, mas cada material sempre a gente recebe algum feedback de alguém, não é? O Crise Espiritual mesmo, já teve um rapaz uma vez que me procurou e disse assim, olha, eu voltei para a igreja depois de ler o seu livro. Legal. Porque eu estava desanimado da fé, eu estava em crise espiritual, mas depois de entender algumas coisas, eu voltei para a igreja. Aliás, teve um rapaz que uma vez me mandou um e-mail, não é, falando do livro Crise Espiritual, em como o livro estava ajudando ele a lidar com os problemas dele, não é? E eu mandei o e-mail de volta, conversamos um pouco, tal, e eu penso que ele foi fortalecido pela nossa conversa, mas tudo começou por causa da leitura do livro, né? Depois veio o Experimente um Recomeço, que é um livro que tem como pano de fundo aquele episódio da vida de Jesus lá no tanque de Betesda, curando um paralítico que havia 38 anos rastejava pelo chão. Eu uso essa história como pano de fundo, né, para os meus comentários acerca da fé, do perdão de Deus e como a gente pode recomeçar a nossa espiritualidade. E eu lembro que uma moça uma vez leu esse material e falou para mim, olha, eu já tinha perdido a esperança de que Deus pudesse realmente aceitar os meus defeitos, mas depois de ler o seu livro, eu entendi que Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu achei isso muito interessante, né? Depois veio o livro O Encanto de Hollywood, que é um livro que ele sai um pouquinho do perfil espiritual, porque eu falo um pouquinho já da parte técnica também dos filmes. Mas é claro que eu termino ali falando também da vida espiritual, em como a gente deve lidar com os filmes no nosso dia a dia e a influência que eles têm. E eu lembro que uma vez um jovem da igreja, que também estava afastado da igreja, leu esse material, ele gostava muito de assistir filmes, né? E ele falou assim, olha, pastor Fernando, eu li o seu material e eu entendi que, de fato, muito da minha vida espiritual estava relacionado com o consumo que eu tinha dos filmes. O consumo constante dos filmes, sem critério, né? Ele assistia... Sem avaliar o conteúdo. Sem avaliação, ele assistia tudo o que queria, esquecendo que há conteúdos que são muito prejudiciais, mesmo nesse meio, não é? E ele falou, olha, a partir dali eu mudei, comecei a pensar melhor no meu consumo de filmes, voltei para a igreja e hoje estou mais próximo de Deus. No livro Liberdade Real, eu vou pensar numa senhora que uma vez conversou comigo depois da leitura e ela disse assim, olha, eu nunca tinha pensado na possibilidade real de que eu fosse escrava. Aí eu perguntei para ela, mas escrava do quê? E aí ela deu a resposta certinha, dentro do contexto até do livro. Ela falou, olha, eu nunca tinha me imaginado escrava do pecado. Exato. Afinal de contas, Jesus disse isso. Jesus disse, todo aquele que pratica, né, o pecado se torna escravo do pecado. Mas Jesus trouxe a libertação para isso, não é? E ela falou, olha, eu nunca me imaginei tão escrava do pecado. Eu achava que eu tinha o controle, mas eu tinha esquecido que são as minhas escolhas que vão ditar o quanto eu sou escravo e o quanto eu posso ser livre em Cristo Jesus. Resultado final, né? Aquilo me marcou, né? Porque ela disse, no final eu entendi que liberdade verdadeira é somente ao lado de Cristo. Pastor, só fazendo um adendo sobre esse livro, o senhor acha que hoje, no contexto que nós vivemos hoje, o senhor acha que essa questão da modinha, essa questão das pessoas irem com a massa, isso, de uma certa forma, traz uma grande influência, tanto para quem é e para quem não é cristão, né? Então, assim, qual é a melhor forma, na sua visão de autor e pastor, de como uma pessoa ela consegue, de uma maneira especial e dedicada, ela sair, ou ela por exemplo, ela assim, eu faço parte dessa massinha. Como que ela consegue identificar isso? Assim, ou sair também disso?
Olha, essa é uma questão muito difícil, não é? Porque no fundo, eu penso que nós somos seres muito sociáveis, nós fomos criados para isso. Nós somos criados para vivermos uns com os outros, não é? Mas a gente sabe que nessa vida a gente se identifica com aqueles que pensam mais próximo daquilo que a gente pensa, que têm os gostos mais semelhantes aos nossos. Por isso as pessoas se aproximam mais daquelas que são semelhantes a elas nesses aspectos, né? E isso não muda, isso começa desde pequeno na experiência humana, penso eu, não é? As pessoas vão tentando se identificar de alguma maneira com um grupo que possa ser semelhante a ela nos seus pensamentos, nas suas ideias. Isso em todas as fases da vida, não é? Uma vez que as pessoas se identificam mais forte lá na vida adulta, seja com uma ideia, com uma ideologia, seja com uma cosmovisão, seja com uma religião em si, a tendência delas nessa identificação é prosseguir por esse caminho, né? E se juntar àqueles que estão mais próximos a ela, da realidade que elas vivem. Exatamente. Né? Fica mais difícil você sair desse caminho depois, não é? Principalmente se você está bem identificado ali. Isso vale para tudo, até para a igreja. É porque assim, eu vejo muitos jovens, né, se envolvendo com outros jovens, né, da comunidade, e às vezes a influência, drogas, né, entre outras questões aí que acabam influenciando para o lado negativo, você vê que muito facilmente eles vão, né? E às vezes você vai conversar, dar uma palavra assim, você geralmente é rejeitado. Mas por isso sim que é um pouco difícil. Eu penso que é difícil de verdade, porque a pessoa está tão vivendo aquilo que ela acaba aderindo aquilo como um estilo de vida para ela. Sim, sim. Bom, eu tenho filhas jovens, né? Tenho uma adolescente, uma que já é jovem, já passou também pela adolescência, 2 filhas nessa fase, e eu percebo, né, nelas essa vontade de identificação, principalmente a mais nova agora, está passando por essa fase de conseguir ter amigas que possam pensar como ela pensa, que tenham os gostos que ela tem, que gostam das coisas que ela gosta ou admira. Ela procura, no meio dela, na escola, ali, até mesmo na igreja, se identificar ou buscar pessoas para se identificar nesse contexto, não é? Nós somos assim. Não é algo errado isso. O problema é que, principalmente na juventude, eu percebo, na juventude, nós tendemos muito àquela vontade de satisfazer os desejos imediatos. Exato. Isso que é o perigo. Muitas vezes, na vontade de satisfazer os nossos desejos, principalmente na juventude, e não estar tão preparado para a vida nessa fase... Ou ser aceito também por um grupo, né? E ser aceito muitas vezes por um grupo, a gente tende, ou os jovens tendem, a esquecer dos perigos que possam rondar as suas escolhas. Do perigo que possa, porventura, rondar aqueles desejos que eles possuem, ou a busca de satisfação daqueles desejos. Perigos reais no mundo como o nosso. E às vezes, alguns de nossos filhos, alguns jovens nessa fase, aprendem da pior maneira. Não é? Quero satisfazer o meu desejo, eu quero experimentar, eu quero muito alguma coisa, mas lá na frente, para satisfazer isso, eu trouxe uma consequência ruim para a minha vida, ruim para a minha família, ruim para o meu futuro, não é? Quantas vidas se perdem apenas por isso? E uma coisa comum é a questão de que lá em casa eu tenho um menino de 15, né, que é o meu enteado, que é meu filho, né? Assumi quando ele tinha 7 anos. Cuido dele, dou com ele. E tem o meu filho de 3, vai fazer 4 agora. Então você tem uma grande diferença. E uma das coisas que eu e a minha esposa, a Nete, a gente faz, é sempre aconselhar ele a andar sempre com pessoas que têm bom caráter, que têm uma qualidade de vida melhor. Ou seja, no nosso contexto de vida, a gente sempre quer que ele ande mais com pessoas da igreja, né? Com os observadores, adolescentes e tudo mais.
Mas parece que tem alguma coisa que chama eles, né? Que você sempre vê eles envolvidos com mais pessoas fora, ao invés de alguns que estão dentro, assim. Talvez é por essa questão da descoberta também, né, professor? Sim, sim. É uma luta, É uma não é? luta constante. Mas é sempre bom reforçar, né? Você falou dentro e fora, caso alguém esteja assistindo e pensando o que significa esse dentro e fora. Nós estamos falando de um contexto de cristianismo, Cristianismo, né? Um contexto de igreja, religião cristã. Quando fala de fora, nós estamos falando de pessoas que não têm a mesma fé que nós, não pensam da mesma maneira que nós, e que nós temos que respeitar muito por isso. Exato. É nesse sentido, não é? Que às vezes há um perigo inerente quando você tem pessoas que não vivem a mesma fé e não têm a mesma visão espiritual, quererem satisfazer desejos e talvez convidarem nossos filhos para isso e levarem eles para um caminho que nós, como pais, não gostaríamos. É um desafio. Isso não é só na questão espiritual. Em todas as áreas da vida, não é? E todos passam por isso, seja religiosos ou não religiosos, cristãos ou não cristãos. Todos nós que temos família e filhos, temos uma luta contra o mundo que é perigoso, na verdade. Porque até mesmo eu conheço pessoas que não são cristãs e não quer que o filho ande com pessoas de má influência. Não é porque a família não é cristã que ele não vai querer que a pessoa ande com qualquer um, né? Isso é uma coisa que os pais, é um padrão de pai e mãe que cresce dentro da gente. Eu não tinha isso, pai, a partir do momento que eu tenho filhos e começo a ter essa visão, né? Eu começo a entender que como os meus pais, né, batalharam para me manter nos caminhos, os meus irmãos também, né? Tivemos algumas decepções, mas assim, o pensamento dos pais, ele é sempre dessa Mas forma. há um outro ponto também aí importante, né? As coisas mudaram hoje em dia e os adolescentes aí, eles têm muito mais informações através da mídia, né? O que os pais têm que fazer, pastor, para estar atento a isso aí? Porque você tem um veículo, uma gama de comunicação muito grande, influenciando os jovens, adolescentes aí, e principalmente livros, né? Nós estamos falando essa noite da leitura, o poder da leitura de transformar ou conduzir uma pessoa para uma outra opinião. Quais os cuidados que os pais cristãos têm que ter hoje com relação à leitura de livros e o poder da mídia aí, né? Porque muitos jovens hoje, a maioria, adolescentes, né? Eles ficam dentro do quarto consumindo muita informação aí através da internet. Um campo bastante perigoso, né? Eu penso que a nossa luta hoje ela é muito maior por causa exatamente da internet, aquilo que a internet tornou possível hoje para a vida das pessoas, ou seja, há um lado muito positivo, não é? Sim. A nossa vida hoje se tornou muito diferente do que era Demais. décadas atrás, por causa do mundo virtual, daquilo que a tecnologia tem produzido, né? Estou olhando para o celular, por exemplo, né? Como a nossa vida mudou de 20 anos para cá por causa do smartphone, né? Dos celulares depois do smartphone. Mas como tudo na vida, tem os dois lados da moeda, não é? E eu penso que se o consumo daquilo que o mundo virtual pode trazer para nós e para os nossos filhos, se esse consumo for um consumo sem preocupação, sem rigor, no caso dos nossos filhos, sem muita conversa com eles, se esse consumo for ilimitado, ou pelo menos se não tiver controle, se esse consumo for um consumo sem uma avaliação cuidadosa do que é bom e do que não é bom, eu penso que pode se produzir muitos problemas na vida. Exato. De qualquer filho nosso, de qualquer criança e até mesmo dos adultos. Tudo que é demais, não é? Num contexto como esse, pode trazer também problemas.
talvez o desafio que nós, pais cristãos, temos hoje é tentar ajudar os nossos filhos a entenderem, e eu falo um pouquinho exatamente sobre isso no livro Liberdade Real, né? Entenderem que as nossas escolhas, elas custam alguma coisa. É isso, né? Preço lá na frente. Tem um preço. As nossas escolhas podem nos levar para um caminho saudável ou não. As nossas escolhas, seja de consumo de internet, seja do consumo literário, seja do consumo de substâncias, seja no consumo até de alimentos, tudo na vida. Se não houver critério, se não houver preocupação, e eu preciso ensinar isso para os meus filhos ou para minhas filhas, de que elas devem fazer escolhas com sabedoria, pesando tudo com muito cuidado. Se eu não ensiná-las a fazerem isso, eu posso lá na frente colher, nas escolhas delas, e até mesmo nas minhas escolhas, colher frutos amargos, não é? Então penso que tem que ter muita conversa com os nossos filhos, né? Muita conversa. Exato. É um processo difícil, né? É um processo difícil, mas que requer tempo também, né? Sim, mais dedicação nossa, como pais, não é? Mais dedicação, mais tempo com eles, não é? Talvez ajudar eles a desligar o equipamento e falar, olha, vamos conversar um pouquinho, vamos sair um pouquinho, vamos junto fazer alguma coisa. E nesse contexto, tentar bater um papo dizendo, olha, o que é bom, o que não é bom, o que você pensa disso, o que você não pensa. Muita conversa. Agora, eu sei que nós já estamos caminhando para o fim, mas o que te levou a escrever o livro O Encanto de Hollywood? O que você conseguiu observar, você chegar ao ponto de falar assim, não, eu quero escrever um livro nessa direção? Essa é uma pergunta curiosa que alguns me fazem, não é? Porque assim, eu sou filho, de alguma maneira, eu sou filho da televisão. A minha infância e adolescência foi num período que foi pré-internet. Eu não acho que eu estou tão velho assim, mas a minha infância foi pré-internet, ou seja, tudo que eu tinha era televisão, não é? E foi na televisão que eu assisti milhares de filmes, não é? Consumia na televisão os conteúdos fílmicos e tal. E eu sempre gostei muito disso, sempre gostei dos filmes, eu sempre gostei muito das narrativas fílmicas, da diversão que os filmes produzem, não é? Mas aí quando chegou nessa fase de juventude, pós-conversão, eu comecei a me questionar mesmo, a mim mesmo. Olha, mas nem tudo que eu assisto é saudável. Nem tudo que eu consumo nesse universo de filmes é saudável. Há muita coisa ruim. Eu comecei a perceber isso. Porque quando você é muito novinho, você assiste sem critério, né? Você não tem alguém para te ajudar. E foi isso que veio no meu pensamento. Peraí, alguém precisa soar o alerta de que precisa haver escolhas saudáveis nesse universo. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso. A princípio, uma pesquisa pessoal. Mas aí da pesquisa... Pois a ideia foi amadurecendo. Eu falei, não, mas eu preciso escrever sobre isso. Mas escrever como? Por quê? Não é? Tanta gente que tem informação na área, que pode escrever, por que eu, um pastor e tal, vou escrever sobre isso? Mas aí houve uma oportunidade que foi o mestrado, não é? O mestrado em teologia eu fui fazer, e aí na hora de escolher o assunto para fazer a dissertação, eu falei, bom, acho que aqui está a minha oportunidade, eu posso produzir alguma coisa A partir disso. nessa ideia, e decidi escrever. Terminada a dissertação foi aprovada, os professores gostaram do material, e aí eu pensei, por que não dar um passo a mais e transformar num livro que possa chegar para o público maior? Não é? E aí foi o que eu fiz, eu tentei adaptar para um livro, colocando os princípios que havia ali aprendido, e todo o processo que envolve a indústria, principalmente a indústria americana de filmes, não é? Que é muito forte, né? Que é a maior e mais poderosa. E aí eu fui trabalhando em cima disso, comentando como é que funciona essa indústria, como é que os filmes são produzidos e como é que nós cristãos devemos ou poderíamos lidar com o consumo do produto fílmico.
Porque todo filme é um produto. E tem uma mensagem, né? Um Então, produto que traz uma mensagem. Como é que nós cristãos, que temos a nossa cosmovisão bíblica, como é que deveríamos lidar com o consumo desses filmes? Com a ideologia que é passada para nós através dos filmes? Eu tentei trabalhar em cima disso. O sentimento que eu tenho é que cada dia que passa, as pessoas estão consumindo mais isso, né? Esse tipo de material, né? Agora, na era do streaming, como a gente diz, Sim, né? e as séries, né? Muitas séries. Tudo tá muito disponível, né? E fácil, né? Fácil de acessar no seu celular. No meu celular aqui, por exemplo, eu tenho a Netflix, né? Tenho a Amazon Prime. Espero não estar fazendo propaganda ao citá-los. Mas é tão fácil, porque num clique você tem um universo de filmes ali disponível. Não é? E os nossos filhos também. Pastor, falando sobre o livro, né? Esse O Encanto de Hollywood. Pastor, de igual maneira, existe alguns filmes, ou algum diretor, ou alguma questão que pode trazer uma influência negativa ou que não ajude o cristão a ter talvez assim um sucesso ou até mesmo uma questão na vida espiritual dela? Sim, veja, Osvair, todo filme, ele é um produto feito a várias mãos. Sim. Começa com uma ideia, um roteiro, o roteirista escreve, esse roteiro é aprovado, não é? Aí ele pode ser adaptado, o roteiro, para cá e para lá, e depois um diretor, os atores, todos os profissionais envolvidos vão produzir aquele filme até que no final ele possa ser consumido. Nesse processo, principalmente o processo de roteiro de filme, processo de colocar ali uma história no filme, é claro que uma ideologia pode ser colocada ali, uma visão de mundo vai ser acrescentada ali. Há filmes que são uma crítica explícita para um problema da sociedade. Há filmes que são claramente um protesto. Há filmes que reproduzem a mente humana, ou os gostos humanos, as ideologias humanas, em muitos sentidos. Uhum. Todo filme tem isso. E é nesse ponto que eu procurei alertar a nós, cristãos, os cristãos comprometidos com a fé cristã, claro, a advertir de que um filme não é apenas um filme. Nenhum filme é apenas um filme. Ele é um produto que foi produzido, como eu disse, a muitas mãos, a muitas mentes, que vai trazer, sim, ideias, ideologias, contextos, críticas. E como a gente avalia isso? E aí, no livro, eu apresento maneiras de a gente avaliar isso com mais calma, com mais cuidado e com muito critério. Certo. Com muito bom senso, essa seria a palavra, bom senso. Se você ficou curioso para saber qual que são as dicas do pastor, eu vou deixar o link na descrição para você estar adquirindo não só esse livro, também como todos os livros do pastor. Pastor, faltou um livro aqui. Esse aqui não foi falado ainda, né? Esse foi o último, foi lançado ano passado. Decepcionados com a igreja. Sim. Bom, é óbvio que como pastor, eu lido com pessoas decepcionadas com a igreja o tempo todo. Tem bastante. Aliás, ninguém entende melhor esse assunto, talvez, de pessoas decepcionadas com a igreja, do que um pastor que cuida das pessoas, que lida com as pessoas que estão na igreja. Então, ao longo de todos esses anos como pastor, eu já trabalhei com inúmeras pessoas que se decepcionaram com o seu ambiente de fé, com a sua comunidade de fé. E essa decepção pode ter vindo e vem de muitos motivos. De muitos motivos. E eu, ao longo desses anos, sempre pensando como é que eu posso ajudar as pessoas a entenderem que a igreja, no fim das contas, ainda é o corpo de Cristo. A entenderem que não é se afastando da igreja que a sua decepção vai se resolver, que os seus problemas vão se resolver. E aí, um dia, eu falei, eu preciso colocar no papel. Eu preciso
pensar em voz alta, porque muitas vezes o que o escritor faz é isso, né? A gente pensa em voz alta, transferindo para o papel. Eu não sou escritor, mas eu faço isso. Viu? Pois é. E aí eu pensei em voz alta, coloquei no papel alguns argumentos, algumas ideias. Eu conto muito algumas histórias de pessoas decepcionadas, tá? O livro não é para parecer que a igreja está certa e o resto está errado, não é esse o objetivo. Eu coloco algumas histórias de pessoas decepcionadas, conto sobre elas, mas eu também faço uma reflexão do que a igreja significa. Qual que era o plano de Jesus quando ele fundou a igreja? Porque a igreja, para nós cristãos bíblicos, a igreja não foi fundada por homens. Jesus fundou a igreja com seu sangue. Verdade. Custou um preço muito alto, inclusive. E a própria Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos estar dentro do corpo de Cristo. Mas como lidar com isso? Como lidar com pessoas diferentes de nós, que pensam diferentes de nós, que têm gostos diferentes de nós, mas que estão dentro da mesma igreja que a gente? Como lidar com a decepção com um e com o outro? Como lidar com os problemas que acontecem? Com, às vezes, as diferenças? Como lidar com isso dentro do ambiente da comunidade de fé? Então, o livro foi para ajudar essas pessoas a entenderem essas questões. Pastor, você sabe assim que esse tema de decepcionados com a igreja, eu acho que é um tema muito importante para a questão, não só antes, mas a questão atual. Porque assim, tanto o Antoniel quanto eu, nós fazemos parte do corpo de liderança da igreja, né? E a gente lida com pessoas que às vezes a pessoa ela começa a deixar de vir aos cultos, né? De uma maneira invisível, tipo, não vem mais. Aí quando nós vamos fazer uma certa visita, a primeira coisa que a gente escuta eu não estou indo para a igreja porque eu escutei uma palavra, alguém me falou uma coisa que eu não gostei. E tem pessoas que, olha, eu vou ser bem sincero aqui com você que está aí. Tem muitas pessoas que saem da igreja porque talvez alguém falou alguma coisa que não gostou, alguém fez alguma coisa que você não gostou, mas o que eu sempre falo para essas pessoas que eu vou visitar, ou que às vezes tem uma outra oportunidade, eu acho que o senhor deve falar isso no seu livro também, é que se nós formos para a igreja e a gente olhar as pessoas, a gente nunca vai ser salvo. Porque a gente tem que ir para a igreja e tem que olhar Cristo. Porque Cristo é o único perfeito. Ele que morreu por nós na cruz e que foi sem pecado. Olha, pastor, esse livro, eu acho que assim, ele é pequeno. Você vê que é um livro pequeno, né? É menor que os outros, né? Você vê. Porém, não desmerecendo os outros livros, pastor. Aqui vai a minha sinceridade. Mas é um livro pequeno que tem um grande conteúdo, porque, infelizmente, devido às questões emocionais, questões de aquela correria, aquela coisa toda, algumas pessoas elas deixam de olhar para Jesus dentro da igreja e olham pessoas, e isso expulsa elas da igreja, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu complementaria, Oswaldo, dizendo o seguinte, isso baseado na minha experiência de 26 anos como pastor. Uhum. Eu diria que a maior parte dos problemas ou das decepções dentro da igreja acontece no nível de relacionamentos interpessoais. Exato. É aquela diferença de ideias, aquela diferença de posições, porque eu não gostei do que falou, porque eu não gostei do que fez, eu não concordo com essa ideia, eu não concordo com... Problemas interpessoais, às vezes uma fofoca, infelizmente isso pode acontecer, não é? Dentro da igreja, quando tem uma pessoa ou outra que não se controla, uma fofoca, ou às vezes uma palavra indevida, na hora indevida, uma impaciência, e às vezes até coisas piores, mas que acontecem no nível dos relacionamentos interpessoais. Sim. A maioria das decepções acontece aí. Mas para chegar ao ponto da pessoa abandonar a igreja por completo,
eu posso dizer isso baseado na minha experiência com as pessoas da igreja, Exato. visitando pessoas que se afastaram da igreja. A maioria das vezes eu percebo o quê? Que antes desse afastamento total, aquele cristão, aquela cristã, que pode ter sido o mais dedicado possível, começou porque parou-se de orar, parou-se de buscar a Jesus em oração, parou-se de ler a Bíblia, em geral estou falando, Sim. parou-se de ler a Bíblia, Conexão com Deus vai cortando. parou-se a conexão com Deus, parou-se a busca do espiritual, a busca do Espírito Santo. A pessoa foi deixando de lado aquilo que realmente alimenta a alma, não é? Jesus Cristo, a palavra, a oração, a comunhão com Ele. E aí veio, claro, depois o afastamento. É muito raro acontecer de eu conversar com alguém que se afastou da igreja para depois dizer: ah, não, agora só que eu parei de orar, só agora que eu me afastei da igreja. Geralmente começou antes, não é? A busca espiritual começou a se fragmentar antes. Como experiência que o senhor já vivenciou, então a pessoa, primeiro ela deixa aos poucos de ter essa conexão. Talvez será por ela deixar de ter essa conexão que a mente dela começa a ter olhos para esse tipo de coisa? Ou não? Bom, Não sei. nós cristãos que cremos na Bíblia, acreditamos numa batalha entre o bem e o mal, não é? Então, se o espaço que eu ocupo na minha existência, se eu permito que parte desse espaço seja ocupado por aquilo que Deus me oferece, a minha vida espiritual vai ser de uma maneira. Sim. Mas se eu permito que parte desse espaço seja ocupado não pelo bem, mas pelo mal, e em qualquer uma das suas formas, isso vai me afetar também. Nós cristãos temos essa visão bíblica de que existe uma luta, uma guerra cósmica entre o bem e o mal. Duas forças poderosas lutando ou pela nossa salvação ou pela nossa perdição, não é? Então, nós cremos que Deus tem um inimigo muito poderoso que tenta nos derrubar. Jesus, claro, é muito mais poderoso do que ele. Amém. E se nos entregarmos a Jesus todos os dias e vivermos a vida da fé como Jesus ensinou, não há por que desistir da Bíblia, desistir da oração e muito menos desistir da igreja. Por mais que aconteçam problemas de relacionamento dentro da igreja, por mais que algumas pessoas nos decepcionem, por mais que líderes da igreja nos decepcionem, se eu estou com Cristo e a igreja é o corpo de Cristo, eu tenho que estar lá para servir, não para ser servido. Exato. Eu tenho que estar lá para ajudar os outros. E não pensando só que me ajudem. Não pensando que eu sou o centro, ou devo ser o centro das atenções dos demais. Estamos lá para servir. A igreja é a comunidade do serviço, do amor. E nós devemos... o papel do perdão, né? Claro. Se nós perdoarmos as pessoas que nos magoaram, se buscarmos perdoá-las como Jesus ensinou, o processo se torna muito mais fácil. E eu não vou abandonar minha comunidade de fé apenas porque alguém... Tem um escritor que eu gosto muito que ele perguntou isso nos seus livros, né? Você abandonaria a sua família só porque alguém da sua família se decepcionou? Eu penso que não, né? Eu não vou abandonar minha esposa só porque a gente teve uma briga, uma crise, uma discussão. Eu não vou abandonar minhas filhas porque elas fizeram algo que me desapontou. Então nós devemos pensar na igreja desta maneira também. Tá certo, pastor. Queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi um bate-papo super legal, né, Antonio? Sim, eu acho que foi assim, de grande enriquecimento, tanto espiritual quanto de uma forma geral, assim. E, pastor, eu gostaria assim de te fazer um desafio, porque assim o senhor é pastor e autor de livros ao mesmo tempo. Todo convidado que vem aqui, eu peço para ele olhar para a câmera e fazer um apelo, mas o seu apelo vai ser diferente. Tá aí o desafio. Eu queria que o senhor olhasse para a sua câmera e, como autor de livros,
eu queria pedir para o senhor como é que o senhor pode incentivar a pessoa na leitura, e como pastor, qual é a mensagem que o senhor deixa para aquela pessoa que precisa aceitar Jesus? Vai lá. Muito bem. Eu agradeço desde já a oportunidade, tá, que vocês me deram de estar aqui com vocês, de também apresentar aí a nossa contribuição na área da literatura cristã, não é? Como cristão, como alguém que acredita em Jesus Cristo e na salvação que ele oferece, eu não poderia deixar de suplicar a você, de convidar você, e continue buscando. Se você já está no caminho do cristianismo, continue buscando a Cristo, continue buscando a palavra, continue buscando entendimento, ao máximo que você puder, para que você absorva aquilo que Deus deseja para a sua vida. Se talvez você não é cristão, está num outro caminho, talvez numa outra religião, continue buscando também. Continue lendo, estudando, continue entendendo os propósitos que Deus possa ter para a sua vida. E no fim, meu desejo é que você encontre o caminho que, acima de tudo, o Criador tem como propósito para cada um de nós. Que Deus te abençoe, então. Pô, pastor, legal, bacana. Olha, aqui é papo maravilhoso aqui. E olha, como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro aí de forma, vamos usar a tecnologia, né? De forma nos canais, como é que faz aí? Eu sei que tem na Amazon, né? Se eu não me engano, o senhor me falou uma vez. Na Amazon tem. Onde tem mais, pastor, para encontrar seus livros? Pode ir direto no site da editora, né? cpb.com.br, cpb.com.br. As lojas da CPB tem nas principais capitais do Brasil, né? A livraria da CPB. E talvez em algum outro lugar da internet, algum site também da vendagem de livros, né, cristãos, você possa encontrar também esse material. Certo. O senhor tem um Instagram que divulga o seu trabalho, pastor? Tem. A minha filha me ajuda, minha irmã e minha filha me ajudam com esse Instagram, porque eu não tenho muito tempo. Porque Instagram eu sei que o senhor não tem, né? O pessoal eu não tenho, né? Por causa dessa correria toda, eu não conseguiria dedicar tempo pro pessoal. Mas tem o Instagram, não é? Para ajudar as pessoas a conhecerem o material, ou talvez até ajudarem a divulgar. E penso então que é uma oportunidade também de procurar lá. Tá. Senhor, depois eu vou deixar na descrição, tá? O link. Isso. Para as pessoas poderem. Eu já acessei hoje, né? Dei uma olhada lá. Bem legal o trabalho que é feito lá no Instagram. E antes de a gente encerrar, pastor, fala para mim, fala para as pessoas, é possível viver sem rede social? Bom, eu não consigo, mesmo porque algumas das redes sociais para mim são trabalho, né? Eu preciso, por exemplo, do WhatsApp para trabalhar, né? Sim. Mas existe um perigo muito grande de a gente, às vezes, perder o foco, não é? E, às vezes, gastar muito tempo naquilo que poderia ser feito de uma outra maneira. Então, a minha sugestão, como pastor, como cristão, como pai, que se preocupa também com os filhos, é que a gente use tudo com muita sabedoria, com bom senso, como em todas as áreas da vida, não é? Equilíbrio, acho que a palavra equilíbrio e bom senso são as palavrinhas mais certas nessa hora. Eu fico pensando, Antonel, que ainda bem que a pessoa que vai no banheiro e leva o celular, ela não usa nenhum tipo de energia, né? Só se estiver à noite, e nem usa água, né? Porque o tanto de relatos que eu vejo de pessoas que vai do banheiro, fica lá 1 hora, meia hora, 40 minutos lá, até mais, e fica ali no celular, né? Esquece do tempo. Esquece do tempo. Às vezes você tá lá, você quer usar o banheiro, você pode usar o banheiro aí, né? Mas, assim, é uma coisa que é um pouco difícil, né? É uma coisa que está muito em alta, né? Até mesmo a questão dos vídeos, né? TikTok, essas coisas aí. Mas aqui no nosso canal você pode folhear à vontade, tá? Aqui só tem coisa para você aprendizado. Eu gostaria até de fazer mais um pedido, então, nesse caso, né? Se for possível, não é? Deixa o celular um pouquinho de lado e abra um livro, né? Leia um livro, que talvez possa ser uma experiência muito mais saudável e feliz.
E de preferência, os livros do Pastor Ber. Então, se você tem interesse, tá? Fazer um merchan para você, pastor, tá? Você merece, tá? Site CPB, nós vamos deixar na descrição desse vídeo, tá? Para você estar entrando lá. Eu confesso que esse aqui me interessou muito, viu? Esse aqui, Espero que goste. é muito bom. Vai fazer parte do meu quase leitura. Então, se você se interessa por mais os livros do pastor Fernando Ber, tá? Entra lá na CPB. E o link vai estar na descrição. Também na Amazon também, pastor? Tem na também. Amazon também, você entra lá e pesquisa lá. Aí você vê aí onde está mais em conta, né? Porque às vezes tem umas promoções que rolam, né? E você consegue adquirir livros maravilhosos que só tem conteúdo que vai enriquecer a sua vida espiritual e de uma forma geral também, tá bom? Pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Olha, foi um bate-papo super bacana. Eu gostei demais. Mas foi bem legal e espero que você também tenha gostado de estar aqui com a gente. Foi uma alegria para mim. Agradeço mais uma vez o convite de vocês e estarei sempre à disposição. Desejando aí que o pessoal que vai assistir a gente aí na nossa conversa e também sejam abençoados por Deus. Fala, pastor, pede o pessoal se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho, como dizem, né? E a gente vai estar aí sempre à disposição. Ó, depois de um merchan maravilhoso desse aí, né? A gente encerra o programa de hoje, tá? Deus possa abençoar a tua vida. E, Antônio, obrigado mais uma vez por estar aqui do meu lado. Obrigado. Tamo junto aí, né? Obrigado. Sou um amigo de muitas datas, né? É isso aí, você não conta para as pessoas. Obrigado também, viu, pastor? Tamo junto. Deus abençoe a tua vida grandemente. Foi um privilégio. Um abraço, gente. Valeu, ainda Obrigado. mais aí.